Oi, turma, do livro Vida, Desafios e Soluções, de Valdo Franco com o espírito Joana de Ângeles, no 8º capítulo, Autodespertamento Inadiável, no subtítulo Disciplina da Vontade. Essa faculdade de representar um ato que pode ou não ser praticado, como definem os bons dicionaristas, a vontade tem que ser orientada mediante a disciplina mental, trabalhada com exercícios de meditação através de pensamentos elevados de forma que gerem condicionamento novo, estabelecendo hábito diferente do comum. Necessariamente são indispensáveis vários recursos que auxiliam a montagem dos equipamentos da vontade, a saber, paciência, perseverança, autoconfiança. A paciência ensina que todo trabalho começa, mas não se pode aguardar o imediato término, porque conquistada uma etapa, outra surge desafiadora, já que o ser não cessa de crescer. Somente através de um programa cuidadoso e continuado logra-se alcançar o objetivo que se busca. Tranquilamente se processa o trabalho de cada momento, abrindo-se novos horizontes que serão desbravados posteriormente, abandonando-se à pressa e não se permitindo afligir porque não se haja conseguido concluí-lo. A paciência é recurso que se treina com insistência para dar continuidade a qualquer empreendimento, esperando-se que outros fatores que independem das pessoas contribuam para os resultados que se espera alcançar. Esse mecanismo é todo um resultado de esforço bem direcionado, consistindo no ritmo do trabalho que não deve ser interrompido. Lentamente são criados no inconsciente condicionamentos em favor da faculdade de esperar, aquietando as ansiedades perturbadoras e criando um clima de equilíbrio emocional no ser. Como qualquer outra conquista, a paciência exige treinamento, constância e fé na capacidade de realizar o trabalho como requisitos indispensáveis para ser alcançada. Evita exorbitar nas exigências do crescimento íntimo no começo, elaborando um programa que deve ser aplicado sem saltos, passo a passo, o que contribui para os resultados excelentes, que abrirão oportunidade a outras possibilidades de desenvolvimento pessoal. Na tradição do cristianismo primitivo, consideravam-se santos aqueles que eram portadores de atitudes incomuns, capazes de enfrentar situações insuportáveis e mesmo testemunhas incomparáveis. Certamente surgiram também várias lendas, muito do sabor da imaginação, conforme sucede em todas as épocas. Não obstante, conta-se que São Kevin, desejando orar, foi tomado por uma atitude de ardor e distendeu os braços pela janela aberta, preparando-se. Nesse momento, uma ave canoura pousou-lhe na palma da mão distendida e começou a fazer um ninho nesse inusitado suporte. Passaram 2 ou mais semanas e São Kevin permaneceu imóvel até que a visita concluiu o dever de chocar os ovos que ali depositara. Os companheiros consideraram esse um ato de paciência abençoada e invulgar paciência. Não é necessário que se chegue a esse estágio, certamente é impossível de vivê-lo, mas que serve para demonstrar que, mediante a sua presença, mesmo inverossímil, torna-se verossímil. Surge então a perseverança como fator imprescindível à disciplina da vontade. Então, primeiro a gente tem que ter paciência, depois a perseverança. Como fator imprescindível, a disciplina da vontade. A perseverança se apresenta como pertinácia, insistência no labor que se está ou se pretende executar, de forma que não se interrompa o curso programado. Mesmo quando os desafios se manifestam, a firmeza da decisão pela consciência do que se vai efetuar faculta maior interesse no processo desenvolvido, propondo levar o projeto até o fim, sem que o desânimo encontre guarida ou trabalhe desfavoravelmente. Somente através da perseverança é que se consegue amoldar as ambições aos atos, tornando-os realizáveis, materializando-os, particularmente no que diz respeito àqueles de elevada qualidade moral que resultam em bênçãos de qualquer natureza em favor do espírito. Quando não iniciado no dever, o indivíduo abandona os esforços que deve envidar para atingir as metas que persegue, afirma-se sem o necessário valor moral para prosseguir,
Não obstante, quando se direciona para o prazer, para as acomodações que lhe agrada o paladar do comportamento doentio, deixa-se arrastar por eles, deslizando nos resvaladouros da insensatez, escusando-se à luta, porque, embora diga não se estar se sentindo bem, apraz-lhe a situação e mecanismo psicopatológico masoquista. É conquista da consciência desperta o esforço para perseverar nos objetivos elevados que alçam o ser do parasitismo intelectual e moral no campo do qual desabrocham os incontáveis recursos que lhe dormem no mundo íntimo, somente aguardando o despertamento que a sua vontade proponha. Como qualquer outro condicionamento, a perseverança decorre da insistência que se impõe ao indivíduo para alcançar os objetivos que o propõem e dignificam. Ninguém existe sem ela ou incapaz de consegui-la, porque resulta apenas do desejo que se transforma em tentativa e que se realiza em atitude contínua de ação. Na conquista da paciência, em face da perseverança que a completa, passa-se a autoconfiança, a certeza das possibilidades existentes que podem ser aplicadas em favor dos anseios íntimos. Desaparece o medo e os mecanismos autopunitivos, autofligentes, que são fatores dissolventes do progresso da evolução do ser. Mediante essa conquista, a vontade passa a ser comandada pela mente saudável, que discerne entre o que deve e o que podes fazer, quais são os objetivos da sua existência na Terra e como amadurecer emocional e psicologicamente para enfrentar as vicissitudes e as dificuldades, os problemas que fazem parte de todo o desenrolar do crescimento interior. Nesse trabalho, a criança psicológica adormecida no ser e que teima por ser acalentada cede lugar ao adulto de vontade firme e confiante, que programa os seus atos trabalhando com afinco para conseguir resultados satisfatórios. Nessa empreitada, ele não deseja triunfar sobre os outros, conquistar o mundo, tornar-se famoso, conduzir as massas, ser deificado, porque a sua é a luta para conquistar-se, realizar-se interiormente, de cujo esforço virão as outras posses, essa de secundária importância, mas que fazem parte também dos mecanismos existenciais que constituem o desenvolvimento e o progresso da sociedade, o surgimento de suas lideranças, dos seus astros e construtores do futuro. Todo esse empreendimento resulta da vontade disciplinada, que se torna o mais notável instrumento de trabalho para a vitória da existência física do ser pensante na Terra. Equipado por esses instrumentos preciosos, começa um novo ciclo de amadurecimento da criatura humana, que agora aspira à conquista do universo, porquanto o seu cosmo íntimo já está sendo controlado. Então, assim, pelo pouco que eu consigo entender, né? Porque o texto ele vai e vem, né? Assim, nós precisamos de uma disciplina. Eu fiz uma palestra há um tempo atrás falando que o desenvolvimento do nosso íntimo, do nosso espírito, ele depende muito de um despertar, de responsabilidade e de vontade. Então, nós estamos num estágio que o esclarecimento ele vem até nós, seja através de um livro, através de um vídeo na internet, um filme, um jornal na televisão, enfim, as informações elas correm. Então nós temos informações, é só que nós não sabemos o que fazer com elas. Eu não sou contra a internet, desde que você saiba utilizar. Eu vivo trancada numa casa. Se eu ficar aqui sem comunicação externa, eu vou emburrecer. Né? Assim como eu falava para os meus alunos quando eu dava aula, eu falava, não adianta a gente querer ficar aqui em quatro paredes, tendo aula com uma pessoa falando. Dá para a gente ter um mundo inteiro para a gente explorar lá fora. Então eu saía com os meus alunos, a gente ia para quartéis, a gente ia para museu, a gente ia para uma série de lugares para explorar, aprender coisas diferentes. Então nós precisamos utilizar todos esses canais que são instrumentos de conhecimentos, que geram experiências, que trazem a gente para reflexões diárias das coisas que nós somos capazes de fazer e com isso utilizar através da disciplina e da vontade, a nossa transformação. Então, nós temos informações, nós precisamos utilizar elas em nosso benefício para nos transformar. Como? Através de uma disciplina e através de uma vontade. Ah, eu tenho vontade de passear, mas eu tenho dinheiro? Não tenho, então eu tenho que disciplinar até eu ter dinheiro e passear, eu tenho que amadurecer essa ideia, né? Aí é onde ele coloca aqui que a gente deve seguir esses passos. Eu não creio que nós temos, assim,
passos certinhos, né? Receita pronta para dar certo, para desenvolver essa vontade disciplinada em nós. Mas ele coloca aqui, primeiro, paciência. Como eu acabei de falar, eu quero viajar, mas eu tenho dinheiro para viajar? Não, então eu tenho que ter paciência. Mas eu quero viajar, então eu vou perseverar, eu vou trabalhar para que eu consiga essa questão financeira resolvida para que eu possa viajar. Depois que eu consigo, através da minha paciência e da minha perseverança, disciplinar as coisas que eu preciso para conquistar aquilo que eu quero, aí eu amadureci nesse processo. Aí eu me tornei uma pessoa adulta, aí eu me tornei um espírito mais consciente e com isso a minha vontade será realizada. Então, dentro desse processo aqui que ele diz que nós seguimos, eu não considero uma receita, né? A gente pode sair um pouquinho da fora de ordem, mas faz sentido a gente estar buscando aquilo que quer mediante uma paciência, porque quem não tem paciência, por exemplo, o cara, ele quer um tênis de marca, ele tá lá na escola onde ele vê um monte de molecada com tênis de marca, ele não tem paciência, ele não tem uma metodologia para ele alcançar esse objetivo. Na sua imaturidade ele fala assim, o cara tem 2 tênis, o que custa eu ir lá e roubar um, pegar um para mim? Né? Não vai fazer falta para ele. Então, na sua imaturidade, ele nem percebe, ele sabe que é errado, mas ele não percebe o tamanho do mal que ele causa ao outro. Porque na mente dele, imatura, ele pode fazer aquilo porque ele não tem um outro recurso. Né? Alguns hoje se jogam para trás do vitimismo. A sociedade é culpada, os pais são culpados, a situação social, financeira é culpada, e ele mesmo foge da sua responsabilidade. Então, para que a gente chegue nessa evolução espiritual, que até agora eu só falei exemplos toscos aqui do nosso dia a dia, mas para a gente alcançar essa evolução espiritual, ela também precisa passar por alguns processos. O processo da paciência, eu falo hoje, né? Hoje, porque eu nunca fui uma pessoa paciente, hoje que eu estou desenvolvendo a paciência aos meus 53 anos, eu já falei que eu vou colocar lá na porta de casa uma plaquinha, paciência é uma virtude. Porque eu vejo o quanto de estardalhaço essas pessoas que tocam uma campainha, elas fazem. Elas não têm a paciência de tocar a campainha e esperar ser atendido. Né? Então, pessoas que trabalham com entregas, por exemplo, eles chegam aqui na porta, eu coloquei 4 campainhas. Por quê? Tinha 2, uma da parte de baixo, outra da parte de cima da casa. Eles tocam a primeira, eu não atendo, eles tocam a segunda, eu não atendo, eles vão embora. Aí eu coloquei a terceira campainha, falei, agora sim, né? Vai dar tempo de eu chegar até lá. Eu não sei como, se eles são meio polvo, né? Eu sei que eles tocam as 3 ao mesmo tempo. Ou seja, se eu não saio rápido, eles vão embora também. Aí eu coloquei um interfone, que é a 4ª campainha, que é para eu poder falar, olha, eu tô indo, né? Eu ando devagar. E aí o que acontece? O indivíduo vai lá no carro ou na moto que ele tá, deixa ligado o carro ou a moto e ele não escuta o interfone eu falando que eu tô saindo. Então, vira e mexe eu tenho problema com o entregador, eu mando fazer bala, doce, eu faço uns mimos para entregar para eles aqui na porta, para ganhar eles, né, na questão de ser simpática a eles, né, de entender que o trabalho deles não é fácil. Enfim, eu tento ser uma pessoa bacana com eles, mas geralmente eu passo uns apertos ferrados. 4 campainhas, eles apertam as 4 de uma vez e se eu não sair rápido eles vão embora e me largam para trás. Então, eles alcançaram o objetivo de entregar a mercadoria? Não. Por conta de 5 minutos que eu demoro para chegar até o portão, eles vão ter que voltar na minha casa para fazer a entrega novamente, vão ter que gastar combustível e o tempo deles e vão ficando cada vez mais nervoso. É um exemplo tosco, mas é o que acontece com a nossa evolução espiritual. Se eu não tiver paciência, eu não consigo amadurecer aquilo que eu quero. E se eu não amadureço aquilo que eu quero, eu não tenho uma disciplina para alcançar. A perseverança, por si só, ela não faz a gente alcançar o objetivo. Eu quero. Mas sem disciplina, sem eu planejar, não vai adiantar. Eu vou me tornar uma pessoa doente, um psicopata, que deseja algo que está tão longe, porém eu não tenho método nenhum para alcançar. Então, o que acontece muito em relacionamentos. Eu quero tanto namorar aquela mulher, eu quero tanto casar com aquele homem, vira aquela coisa obsessiva. Quer, mas não sabe como alcançar. Não amadureceu a paciência, não amadureceu a perseverança, no sentido positivo dela, porque eu tenho medo dessa palavra perseverança. Algumas pessoas trocam essa palavra perseverança por insistência.
A insistência por ela por ela mesma, ela não serve de nada, só atrapalha. Se eu ficar persistindo, é que nem uma criança que chega na mãe e fica: mãe, eu posso brincar na casa do meu colega? Não. Posso brincar na casa do meu colega? Não. Posso brincar na casa do meu colega? A mãe vai falar: já falei pela terceira vez. Não. A criança ficou insistindo. Ela perseverou? Perseverou, mas de uma forma negativa. Ela não arquitetou, ela não amadureceu a forma de pedir para a mãe. Né? Se ela arquitetasse, se ela planejasse de uma forma insistente, mas de uma forma perseverante, mas sem ser insistente, talvez ela conseguiria. Do tipo: mãe, hoje eu lavo o quintal para você. Posso ir na casa do meu amigo? Não, você não pode ir na casa do seu amigo, mas pode lavar o quintal. A mãe vai gostar. Mãe, eu posso ir na casa do meu amigo? Eu te ajudo a lavar a louça hoje. Mãe, fazer barganhas não está errado, desde que seja algo planejado e saudável. Né? Mas a insistência por si só, ela é chata, ela é desagradável e pode se tornar algo obsessivo. Então eu tenho um pouco de preocupação com essa palavra perseverança, porque as pessoas trocam ela de uma forma negativa. Então o que a gente tem que entender é que perseverar é não desistir, mas não significa insistir. Tem coisa que a gente insiste e a gente acha que é perseverar, e na verdade nós estamos dando murro na ponta de faca. Aquilo não vai acontecer. Eu quero ser médico, vou fazer exame para ser médico. Tentei uma vez, tentei duas, tentei três, tentei quatro, tentei 20ª vez, não consegui passar no concurso para medicina. Poxa, não é para eu ser médico. Eu tenho que cair na real que eu tentei. Eu perseverei até onde eu deveria. Aquela porta tá fechada, então agora eu vou ter que descobrir o que eu vou fazer. Não vou ser médico, né? Eu conheci um bombeiro que ele falou para as crianças uma vez na visita que nós fizemos: eu fiz concurso 11 vezes, foram 11 anos da minha vida fazendo concurso. Só que até eu me formar como bombeiro, conseguir entrar para o corpo de bombeiro, eu acabei me formando num monte de curso paralelo. Então eu sou, ele falou que era socorrista, ele falou que era segurança particular, que ele trabalhava como vigia, ele aprendeu uma série de coisas enquanto aquela porta estava fechada. Agora tem gente que fica obcecada, tem que ser só aquilo, se não for aquilo não serve para mais nada. Entra em depressão, tenta se matar, acontece uma série de coisas porque a porta está fechada. A porta fechada nem sempre significa um não, mas ela significa que ainda não, né? Então nós temos que tomar cuidado com essa questão do amadurecimento do espírito. Né? Muitos querem ser um espírito superior, muitos querem chegar nesse despertamento angelical, mas para chegar lá, como é que eu faço? Né? Eu fico reclamando porque a fila não anda? Eu fico reclamando porque as pessoas são difíceis? Eu fico me vitimizando porque tudo acontece de ruim comigo? Esse é o despertar para ser um espírito mais elevado? Não, é trabalho, é contínuo. Primeiro eu desperto quem eu sou, o meu íntimo, né? O meu inconsciente. Eu vou buscar nas outras encarnações que estão dentro de mim as minhas habilidades. Eu vou desenvolver essas habilidades cada vez mais, através de um processo de disciplina, de vontade, de equilíbrio, desenvolvendo valores e princípios. É uma jornada, né? É um trabalho você se moldar a ser um espírito bom. Ninguém nasceu bom, nós nascemos simples e ignorantes. Então, esse contexto espiritual, ele é trabalhoso. E muitas pessoas acham que dá para furar a fila, fazer o jeitinho brasileiro. Não dá, não. Lamento dizer.